8h09. Muito bom dia, doutora Patrícia Pinheiro, advogada, e vai falar para a gente sobre convivência em condomínios. E a gente tem um ponto importante para falar, que é grupo de WhatsApp. Na passagem de bloco, Patrícia, eu disse assim, quem não tem um telefone com grupo de WhatsApp? Grupo de WhatsApp... Bom dia antes. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, prazer enorme estar aqui com vocês na Teresina FM, tá? Olha, quando eu vi na sua rede social sobre esse grupo de WhatsApp, gente, esse é um assunto do momento atualíssimo, porque tem o grupo da família que dá problema, o grupo do trabalho às vezes também, enfim, tem N grupos, mas grupos de condomínio, vizinho com vizinho, e se os vizinhos se dão bem, tudo bem, mas quando não se dão bem, Patrícia, o que é que acontece nesses grupos de WhatsApp pela sua experiência? Esses dias eu também vi que você agora é síndica, né? E você mais do que nunca está vivenciando esse problema. Oh. O fato é que os grupos de WhatsApp, Simone, eles não são redes de comunicação oficial dos condomínios. O condomínio ele é mais conservador, ele tem como regra a carta, até o telegrama, né? A entrega via protocolo, os correios. Então, assim, hoje, com a tecnologia e com a própria pandemia, a gente tem usado a internet como uma ferramenta para o dia a dia dos condomínios, para mandar um comunicado, um edital de assembleia, uma advertência. Todas as formas de comunicação hoje são via remota. E o grupo de WhatsApp, ele já funciona há bastante tempo, só que com a pandemia ele explodiu. É a comunicação direta do síndico com os condomínios, inclusive até os funcionários, porque você cria grupos de funcionários do condomínio, há quem cria até grupos de prestadores de serviço do condomínio, para que essa comunicação seja online, seja rápida. O grande problema é porque nem todo mundo sabe conviver dentro de um grupo de WhatsApp. E as comunicações, elas não são assertivas, elas não são objetivas, não são claras. E as pessoas entendem o que não devem, falam o que não devem, e às vezes o conflito ele generaliza de uma forma que acaba na expulsão de pessoas dentro do grupo, remoção de condôminos, né, no caso do condomínio. A agressividade é muito forte e hoje nós já temos isso nos tribunais, as pessoas já estão buscando a justiça para pedir indenização por danos morais, porque as pessoas são agressivas no WhatsApp. Eu costumo dizer que as pessoas soltam suas máscaras, né? Deixam cair suas máscaras e falam o que não falam nos elevadores. Você cumprimenta, bom dia, boa tarde, boa noite no elevador, mas no grupo de WhatsApp você descarrega toda a sua raiva, todo o seu rancor, seja para com o síndico, seja para com o seu vizinho ou com uma pessoa que você nem vê dentro do condomínio. Né? Hoje, uma das maiores polêmicas dentro dos grupos de WhatsApp é o famoso uso da academia. As pessoas querem usar as academias do condomínio e o WhatsApp ele vira um fórum de discussão do condomínio para decidir se usa, se não usa, se agenda previamente, se não agenda. Mas na hora que o síndico diz, vamos fazer uma assembleia, vamos todo mundo para a assembleia para decidir as regras de usar a academia, não aparece ninguém, nem os atletas de plantão. Então, assim, o grupo de WhatsApp acaba que é uma ferramenta prática, mas não é oficial. Então, é difícil para o síndico administrar um grupo de WhatsApp para decidir as ações do condomínio. Eu entendo que serve mais para ele ouvir, funciona como uma ouvidoria, para saber o que é que o condomínio quer e o que o condomínio não quer. Mas como cabe a ele algumas decisões exclusivas, ou cabe a ele levar os temas mais importantes para a Assembleia, eu entendo que ali é mais uma ouvidoria do que um espaço para ele tomar as decisões ou efetivamente levar como canal oficial de comunicação. Mas chega a ser cômico, se não fosse trágico. Algumas situações chega a ser hilário, porque tem grupos, e interessante, Simone, que é no condomínio de baixa renda, no Minha Casa Minha Vida, até os condomínios de alto padrão, você vê o mesmo nível de discussão, de agressão, de desconforto para muitos moradores, né? Porque não é fácil lidar com pessoas. E quando está todo mundo atrás de uma telinha, fica mais simples falar. E fala-se o que não deve, né? Patrícia, bom dia. É Luciano Coelho. Bom dia, Luciano. Eu também já fui síndico, atualmente eu sou sub, viu? Eu tô um pouco... Mas você falou das assembleias que geralmente elas não têm presença, mas precisa de uma decisão. Ou
grupo do WhatsApp, ele pode ser utilizado como um meio para se realizar a assembleia e a partir daí depois formalizar, ou ela tem necessariamente que ser presencial? Veja bem, o grupo de WhatsApp ele não é recomendável para a realização da assembleia, porque ele não traz a segurança jurídica mínima necessária para que ela aconteça, que é onde eu vou conferir se os condôminos estão ali presentes, se realmente quem está ali participando é a pessoa que tem legitimidade para participar. Eu não consigo aferir se realmente a pessoa está adimplente, se não está, porque é um pré-requisito para a pessoa votar na Assembleia. Então, assim, nós não recomendamos a realização via WhatsApp, mas a gente recomenda as assembleias virtuais, através de plataformas como o Zoom, como o Meet, como outros tipos de plataformas, inclusive contratadas, alguns já estão oferecendo, e as próprias administradoras já estão se utilizando dessas ferramentas para a assembleia virtual. A assembleia virtual ela é um caminho sem volta para os condomínios, mas não se recomenda o WhatsApp porque não traz segurança jurídica. E você não consegue filtrar as pessoas que devem ou não participar na hora do voto. Principalmente, Luciano, porque tem condomínios que o voto é por fração ideal. Ou seja, não é um voto para cada um. É um voto com um certo coeficiente para cada pessoa. Apartamento de 2 quartos tem menos poder de voto do que o apartamento de 3 quartos. É mais ou menos isso. É que nem o pagamento da taxa condominial. Então, não é seguro a realização pelo WhatsApp. Então, ela não é recomendável. Doutora Patrícia, o que é falado? A senhora falou dessa acidez nas palavras, né, no que é escrito no WhatsApp. Isso é levado para a delegacia? Qual é o amparo legal que o WhatsApp dá para questões de conflito? Funciona muito hoje em dia a reclamação via delegacia na área criminal e também via cível, né, por conta das indenizações. O que a gente percebe no dia a dia dos síndicos, principalmente? Os síndicos são extremamente agredidos, constantemente agredidos, de uma forma caluniosa, né? Principalmente com relação à prestação de contas. O morador entende que o síndico não é transparente e ele começa a insinuar, ou às vezes até acusar o síndico de ladrão, entre aspas, né? E essas acusações, sem nenhum tipo de comprovação, podem ser configuradas como crime de calúnia, difamação e até injúria. Então, isso é levado através de um boletim eletrônico, você pode fazer na Secretaria de Segurança, na Delegacia Virtual, você registra um boletim de ocorrência e impulsiona para que aquilo ali seja realmente apurado, que ele agiu de forma caluniosa ou difamatória contra a sua imagem na condição de síndico. E às vezes acontece entre moradores, né? São moradores que começam uma discussão totalmente sem propósito dentro do grupo e quando você vê, um já está agredindo o outro com relação à religião, com relação à questão do sexo, a alguma postura ou comportamento dentro do condomínio, de forma totalmente desnecessária. Isso também tem sido levado para as delegacias como infrações e crimes, dependendo da circunstância. Na área civil, a gente também tem acompanhado casos onde as pessoas não se restringem à área criminal, elas vão buscar indenizações, principalmente os síndicos hoje, porque é uma forma de você inibir agressões e posturas inadequadas dentro do grupo de WhatsApp. Então, não tem sido deixado no esquecimento mais, as pessoas têm procurado seus direitos para evitar que esses exageros aconteçam nos grupos de WhatsApp. Doutora Patrícia, eu falava que o decreto, muitas vezes, ele é só do portão para fora. Não, o decreto tem que fazer parte do dia a dia. Essas medidas restritivas, elas estão dentro da convivência do condomínio. Por exemplo, o decreto de agora, que é o mais recente que estamos vivendo, é o que está em vigor. Assembleias presenciais, é aconselhável? Não. O decreto de antes de ontem à noite, né, porque ele foi publicado ainda antes de ontem à noite, foi objeto de ontem a gente fazer circular para vários condomínios clientes nossos, porque nós precisamos orientar o síndico, enquanto advogados, de como proceder. E o síndico deve baixar uma circular, ele deve se comunicar com os moradores. Se você observar, as assembleias, elas são totalmente não recomendáveis de forma presencial. Por quê? Porque o decreto é claro, não aglomerar, né?
Se ele diz que eventos sociais, e aí a gente entende que a Assembleia é um evento social, nas áreas comuns, ou seja, nas áreas de uso coletivo. Então, é o salão de festa onde você faz a assembleia que não está permitido o uso. E o evento social é uma assembleia, né? Então, a gente orienta que as assembleias presenciais sejam evitadas 100%, que as pessoas só circulem nas áreas comuns de máscara, certo? E, inclusive, o decreto, ele fala de eventos esportivos. Quando ele fala de eventos esportivos, não gerar aglomeração, o síndico deve observar se ele tem quadra de esporte, se ele tem campo de futebol, se ele tem, inclusive, piscinas, que ele crie regras para que não entrem os convidados, para que não desça mais de uma família por horário. Então, assim, tem que criar regras conforme a quantidade de pessoas para o uso adequado, evitando sempre a aglomeração. Mas é complicado, porque eu vejo que com todo esse regramento, Simone, os moradores, eu participo de alguns grupos de WhatsApp dos clientes nossos, e eu vejo que as pessoas insistem em querer fazer o uso das áreas comuns, mesmo diante de todos os índices de mortalidade que nós estamos presenciando hoje. Ainda hoje tem gente querendo descer para a churrasqueira, querendo fazer o aniversário do filho, querendo fazer reuniões particulares. Então, é uma realidade muito complicada para o síndico ou para a síndica administrar. Patrícia, era isso que eu queria tratar exatamente, porque hoje cada condomínio é praticamente um clube. Então, você tem a área comum, você tem a área de piscina, você tem a quadra, e o morador que diz que está trancado dentro de casa, o condomínio é a casa, né? Não é só a unidade, e aí ele se arvora em querer, já que eu vou ficar em casa, eu vou para a piscina, então eu vou convidar uns amigos, uns poucos amigos para vir aqui em casa, e isso termina ferindo a regra não só do decreto, mas também colocando em xeque a segurança sanitária do condomínio. E aí, como proceder? Regra vai estabelecer multa, advertência, vai fazer uma proibição formal? Alguns condomínios, Luciano, já estão chegando ao extremo de chamar a autoridade pública. Porque, em regra, é a autoridade pública que tem o poder de chegar lá e autuar e multar, em regra, né? Salvo se o condomínio tiver feito uma assembleia previamente, definindo algumas penalidades para quem infringir essas normas decorrentes da pandemia. Mas as pessoas hoje, os administradores de condomínio, já estão chegando a esse extremo. A vigilância sanitária, bem aqui no Maranhão hoje e no Ceará, já tem uma fiscalização muito efetiva dentro dos condomínios. E aqui em Teresina já iniciou-se uma fiscalização pela vigilância sanitária, porque é uma dos órgãos chamados imediatamente. E eles fazem a fiscalização e dispersam as pessoas que estão aglomerando em salões de festa, churrasqueira, piscina. Porque não é para acontecer, não é para isso estar acontecendo. Agora, o síndico estabelecer uma multa, eu entendo que só e somente se ele tiver feito uma assembleia prévia, definindo que essas regras são passíveis de multa. Só chegar a imputar uma multa, ela vai ser derrubada em qualquer juizado especial. Então, a orientação é definir a regra, definir a penalidade administrativa do condomínio e fiscalizar. Só que os síndicos hoje, Luciano, eles não têm essa capacidade, por mais que o condomínio seja um condomínio clube, com cinema, academia, salão de jogos, piscina, quadra e campo, o síndico normalmente ele não tem essa equipe de apoio, essa supervisão toda para fazer essa fiscalização. Então é muito relativo. Às vezes você só toma conhecimento quando a aglomeração já existe, o som já está nas alturas e alguém está reclamando do barulho, né? Nem às vezes da aglomeração, é do som, né? Então, aí você como síndico descer para enfrentar um grupo de moradores e convidados, que às vezes está tomando bebida alcoólica, então é uma situação que requer o chamamento da autoridade pública. E, infelizmente, os síndicos já estão se socorrendo a essa medida. Doutora Patrícia, sabe que está na Teresina FM, tem pergunta de ouvinte, né? Então, vai lá. Não, aqui é o José Pessoa, vamos lá. Bom dia, Simone, bom dia aos demais presentes aí no estúdio, bom dia ao ouvinte da Teresina FM, é o Pessoa que fala. Ô Simone, eu gostaria de pedir aí para que você pudesse, dentro do seu tempo aí, abordar junto à doutora Patrícia
embora que rápido, o fato de que algumas construtoras, que ainda não são poucas, que pagam apenas 30% do valor do condomínio quanto às unidades que ainda não foram vendidas, que estão dentro do empreendimento. O que ela fala sobre isso aí? Porque já tem uma decisão contrária, mas que algumas construtoras ainda resistem em praticar isso. Muito obrigado e um bom dia. Posso responder? Então, Simone, o que acontece hoje no Brasil afora, as construtoras elas assumem o risco de estabelecer nos contratos de compra e venda um percentual diferenciado para a taxa de condomínio. Elas dizem que quando o condomínio for instalado, elas só vão pagar 30% ou 50% da taxa de condomínio. Só que isso já tem sido um posicionamento totalmente diferente no judiciário. O judiciário aqui do Piauí, inclusive, tem várias sentenças determinando que a construtora pague 100%. Construtora é condômino como qualquer um de nós. Então, se a gente paga 100% da taxa condominial, a construtora também tem a obrigação legal de pagar 100%. Algumas ações, nós mesmos somos demandantes, onde a gente obriga que a construtora pague integral, o judiciário assim determina que ela pague a partir da decisão, e o para trás, como a gente chama, o retroativo, os últimos 5 anos a construtora é obrigada a pagar a diferença da taxa condominial. Então, são decisões que já vêm se pacificando aqui no Piauí, e no Brasil afora já é bem pacífico. O STJ já entende que construtora condômina é igual a qualquer condômino, direitos iguais, obrigações iguais. Uma pergunta aqui do Adessandro Campelo. Bom dia, Simone. Adessandro. E quando, na verdade, não é condomínio, é loteamento e não é síndico, é presidente de uma associação. Quando esse presidente se acha dono da associação, do loteamento e sai excluindo moradores por não concordar com sua administração, o que é que os moradores, nesse caso, podem estar fazendo em relação a isso? A pergunta para a doutora Patrícia. Bom dia, obrigado. Bom dia, Adessandra. Adessandra, eu já vi isso tanto em condomínios como em associações de moradores de loteamento, né? Não é o fato de ser uma associação de lotes, nem ser um condomínio de unidades. É o fato do ser humano estar dentro de um grupo de WhatsApp e, às vezes, a pessoa chegar no seu limite da paciência, vamos dizer assim, né? Porque a pessoa, o ser humano, é formado de conflitos. Ele tem problema dentro de casa, ele tem problema no trabalho, ele tem problema no condomínio, ele tem problema de saúde financeira, são N situações. Aí, de repente, ele está ali como gestor de um grupo de WhatsApp e ele se sente incomodado e remove, ele exclui um morador. Eu entendo, e isso já foi crítica minha como profissional, como assessora jurídica de alguns condomínios, eu entendo que o síndico extrapolou dos limites dele, tá? Por mais que ele remova, por mais que ele tenha motivos para isso, eu acho que essa decisão de remover o morador do grupo de WhatsApp, do condomínio, é uma decisão um tanto radical. O que eu aconselho nos grupos de WhatsApp? Que se criem regras e que se defina um comitê gestor de 3 pessoas. 3 pessoas que não compõem o síndico, tá? Que não está incluso o síndico, vão decidir se determinado morador fica suspenso por uma conduta inadequada dentro do grupo. Aí sim é mais democrático e você sabe que não é o síndico que está ali excluindo do grupo. São grupos de pessoas que estão eleitas ali para decidir como administrar o grupo de WhatsApp. Eu acho que funciona de uma forma mais democrática. E aí depois você passa por uma quarentenazinha de uma semana e volta mais comportado, vamos dizer assim. Doutora Patrícia, só para finalizar, uma situação inclusive que eu me deparei sobre agressão dentro da unidade, do marido com a mulher, da mulher com o marido, agressão física, que dá BO, que dá polícia, como é que o síndico tem que contornar essa situação, porque lá acontece o que acontece numa residência, as pessoas convivem ali dentro e tudo isso pode acontecer, infelizmente. Olha, eu fiquei muito feliz, Simone, porque durante a pandemia
a Delegacia Especializada da Mulher e o Ministério Público, na doutora Amparo Paes, que é responsável também pelas mulheres, se manifestaram diante da violência doméstica, especificamente nos condomínios. Foi aberto um canal de comunicação direto com o Ministério Público. Nós conseguimos, por exemplo, medidas protetivas em alguns condomínios, porque o Ministério Público ofereceu esse canal direto, onde você preenche um formulário, denuncia o que está acontecendo dentro do condomínio, manda por e-mail, manda pelo WhatsApp e, de repente, chega no condomínio assistentes sociais, policiais civis, delegados de polícia e promotores, com o intuito de resolver aquele problema e afastar o agressor daquela comunidade. Então, eu particularmente parabenizo o Ministério Público nessa área de atuação, porque tem sido assim, pontual. Sempre que os condomínios estão recorrendo, tanto a delegacia especializada como principalmente ao Ministério Público, a gente percebe uma integração de ações dos três, condomínio, síndico, síndica e o conselho, porque eles exigem que o conselho assine a denúncia também, para que, chegando lá, eles tomem as providências. Nós tivemos medidas protetivas rápidas, céleres, que deram uma certa segurança às pessoas que conviviam naqueles blocos, naqueles condomínios. Em caso de BO, a polícia chegando, não tem que ter autorização de síndico, não. A polícia tem acesso liberado aonde está a ocorrência. Eu costumo dizer, e o síndico tem que entender, polícia, oficial de justiça, Água de Terezinha, Equatorial, tem que deixar entrar. Tem que deixar entrar, porque se for para cortar, se for para ligar, se for para prender, se for para soltar, tem que deixar entrar. Faltou o gás aí, Patrícia. Diz que faltou o gás, doutora Patrícia. O gás que é canalizado, aí querem que o síndico corte, aí eu já não recomendo que o síndico corte. Gente, olha, realmente é um desafio diário, porque são várias cabeças, são várias pessoas com seus pensamentos, suas ideias, suas situações boas ou ruins. A convivência, o próprio nome já diz, né? Viver com é difícil, então a gente tem que ser extremamente diplomático. Eu quero aqui mandar um abraço aos meus condôminos, porque eu sou muito bem tratada. Eu cuido desse WhatsApp com muito carinho. Pedi que não mandassem bom dia, Padre Fábio de Mello, porque essas mensagens vão poluindo. Eu digo, gente, vamos restringir as informações, porque senão a gente se perde. Um disse uma coisa, o outro vem com outra coisa e a comunicação não se realiza. Você está com sorte. Pois o meu grupo de WhatsApp eu administro muito bem, as pessoas foram se educando. Você é comunicadora, você é uma profissional da área, você tem todo o know-how para tratar o grupo de WhatsApp da melhor forma. Eu sou muito bem tratada no meu grupo. Né? Porque é realmente difícil lidar com pessoas com conflitos interpessoais. E eles usam do WhatsApp, às vezes, indevidamente. Olha, tem uns condôminos sem noção que eu vou te contar, viu? Você está numa linha de raciocínio, todo mundo seguindo aquela linha de raciocínio, aí tem um que vem atravessa a história, sabe? Mas eu contorno e retomo, pedi para não mandar mensagens outras, nem de bom dia, nem boa tarde, nem de boa noite, já fica subentendido, porque senão vai poluindo e as pessoas vão perdendo o gosto e até a frequência. Mas dá muito bem, mas tem problemas assim de convivência seríssimos e a gente precisa contornar. Muito obrigada, doutora Patrícia. Eu sempre aprendo com você, a gente sempre... E, as redes sociais dela pauta, porque eu vi esse negócio de WhatsApp, eu digo, que bacana. Isso é quase uma consultoria. E o bom senso vale para o grupo de WhatsApp, e eu aproveito mesmo. E o grupo de WhatsApp do condomínio, o grupo do WhatsApp da família, que às vezes tem... Eu acho que a gente precisa pensar bem antes de teclar e de apertar o botãozinho enviar, né? Vale para todos os grupos. É verdade, Simone, é verdade. Hoje a gente tem que se policiar. Principalmente com relação à própria pandemia, porque tem pessoas que a todo instante soltam as notícias, né? Os fake news, ou até notícias trágicas. Tem tantas pessoas que hoje estão tão sensíveis a essas notícias que é melhor você não sair poluindo os demais grupos, né? Doutora Patrícia, sempre bom falar e ouvi-la, viu? Com você e ouvi-la. Eu que agradeço. Um abraço, Luciano. Um beijo, Simone Castro. Tudo de bom para vocês. Saúde, bom dia, boa sorte e saúde. Se cuide.